Olá, estudantes do sétimo ano! Aqui é o professor Fabiano e nesse vídeo nós vamos falar de doenças causadas por vírus. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos para os nossos combinados? Como que estão os seus estudos? Você pegou o seu caderno? Você pegou o seu penal para fazer as anotações, copiar aquilo que é importante, conceitos, palavras? Corre lá! Eu vou dar uns segundinhos para você pegar esse material. E não se esqueça, depois que você copiar tudo, mostre para sua família, mostre para os seus professores durante as aulas, para eles verem o quanto de coisa nova, de quanta coisa interessante vocês estão aprendendo na disciplina de ciências. Então vamos começar? Quais são os objetivos da nossa aula? Mas Fabiano, por que a gente está aprendendo sobre doenças causadas por vírus? O que vai afetar a minha vida? Nessa tela a gente percebe isso, os objetivos, o porquê aprender essas informações, esses conceitos. Então, compreender o que é uma virose, ou seja, aquela doença causada por vírus. E existem muitas doenças causadas por vírus que afetam a nossa vida. Identificar algumas doenças causadas por vírus. Existem inúmeras doenças. Nós vamos trazer algumas de importância, algumas que estão no cotidiano que afetam a sociedade. E, por último, reconhecer os principais, então, sintomas, prevenção e tratamento para as doenças causadas por vírus. São três coisas diferentes. Se eu tenho doenças causadas por vírus e, infelizmente, eu fico doente, vou apresentar sintomas. Cada doença tem sintomas específicos. Eu posso ter o que? A prevenção, ou seja, como evitar não ficar doente. E, por último, o tratamento. Infelizmente, a pessoa está doente, tem os sintomas e o que pode ser feito para amenizar e melhorar a saúde dessa pessoa. Então vamos adiante? Eu trago aqui para vocês então alguns exemplos, então lembrando, nesta aula a gente vai falar sobre algumas doenças causadas por vírus, porque são inúmeras, o nosso tempo não daria para falar de todas. Então, viroses são aquelas doenças causadas por vírus. E aqui eu apresento para vocês alguns exemplos: rotavírus, flavivírus, arbovírus, influenza e o SARS-CoV-2. Todos esses são os nomes dos vírus. É muito comum nós ouvirmos a doença, né? Então, por exemplo, Covid-19, eu tenho, por exemplo, gripe, pode ter raiva. Então, é muito normal no nosso dia a dia ouvir a doença que é causada por aquele vírus e não necessariamente o nome do vírus. Então, vamos ver a primeira, o primeiro vírus que a gente pode ter e a doença que é causada por ele. Então, nós temos aqui o rotavírus. Então, ele é causada por um agente, por um vírus, Roviridae, né? E você apresenta aqui uma imagem, vocês percebem que os vírus são estruturas, né? Não são considerados seres vivos porque não apresentam células, mas são estruturas muito pequenas, né? Microscópicas, que eu não consigo ver a olho nu. Eu preciso de um instrumento. Você lembra qual é o instrumento mesmo? Isso mesmo, quem falou microscópio. Eu tenho que ampliar muito essa estrutura, né, a cápsula, né, a capa de proteína dele, para visualizá-lo. Ele tem mais ou menos esse aspecto. Então, rotavírus pode, infelizmente, levar as pessoas à morte. E quais são os sintomas, né? Então, veja essas imagens que eu trago aqui para vocês, né? Então, o menininho com a mão na barriga, né? Desconforto, enjoos, questões associadas ao sistema digestório, né? Então, com questões associadas à ânsia, vômito, diarreia. Aqui a gente tem uma imagem de uma menininha com o termômetro debaixo do braço. Significa que pode ser um sintoma a febre. Aqui a menininha com a mão na cabeça. Então, dores de cabeça são alguns sintomas que a pessoa pode apresentar. O que está associado à higiene? Higiene da
a alimentação. Então, olha aquela imagem ali dos alimentos. Então, higienizando muito bem os alimentos, lavando, retirando a casca. Olha aqui uma torneirinha com água, água filtrada, fervida, e a última ali, uma pessoa falando, né, e saindo umas coisinhas da boca dela. Significa que esse vírus ele pode ser transmitido entre as pessoas principalmente ao tocar objetos como alimentos contaminados ou uma água que seja contaminada, que tenha presença desse vírus. E então, como que eu faço para evitar? Higiene pessoal, né? Utilizou o banheiro, entrou ao banheiro, fez o que deveria ter feito, se foi um xixi ou se foi um cocô, não tem problema. São as necessidades, a gente precisa, são respostas do nosso corpo. Após lavar as mãos, sabonete, lavar muito bem suas mãos, enxugar. Higienização nos alimentos, né? Então, colheu alguma fruta, uma verdura, um legume, não se alimentar diretamente dele. Existem outras doenças associadas. Lavar. Ferver a água também elimina alguns micro-organismos e, no caso, vírus de algumas doenças. E existe vacina para esse tipo de doença. Aqui eu apresento para vocês uma outra, chamada raiva ou hidrofobia. Quem tem cachorrinho, quem tem animal de estimação, está acostumado e já deve ter ouvido falar muito da raiva. E não é a raiva quando eu fico brabo porque eu estou jogando videogame com meu irmão e eu perco. Não, raiva é uma doença que afeta os animais, né? Quem tem bichinho, cachorro, sabe muito bem disso, porque ele vai tomar a vacina antirrábica, porque pode ser que na mordida de um animal que apresente o vírus no seu corpo, ele adentre o nosso. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a raiva? Então, ela é causada por um outro organismo, né, por um outro vírus, Rabidrovide, que ele também pode chegar até o corpo humano. Então, aqui eu trago para vocês uma imagem também bem mostrando os organismos, são microscópicos, então eu preciso do auxílio de um instrumento para ampliar. E aqui nós temos dois cartazes de propaganda falando sobre as questões da raiva. Então, a raiva mata, saiba como evitar. Mas por que nos dois cartazes aparecem animais? Mas Fabiano, a gente não está falando de doenças causadas por vírus, mas a doença não é em nós, seres humanos? E por que tem os bichinhos, as fotos deles? Porque é nesses animais que os vírus podem ser encontrados e quando eles mordem a gente, arranham a gente, esse vírus pode adentrar o nosso corpo. Então, né, animais de estimação, ó, não deixe seu melhor amigo morrer de raiva, porque os animais também são afetados e podem passar para nós, seres humanos. Então aqui eu mostro para vocês alguns sintomas, né? Então no cachorro, né, nos nossos animais é muito característico babar, né? Eles babarem bastante, porque a multiplicação do vírus se acontece na região da boca. Mas nos seres humanos, né? Dores de cabeça, dores no corpo, associados ao sistema nervoso. Como que eu posso adquirir, então? Eu tenho um ciclo dessa doença silvestre, com animais silvestres que se encontram em florestas, mas olha aqui a imagem de um cachorrinho mordendo a mão de uma pessoa. Então, quando um cachorro ou um outro animal apresenta o vírus em seu corpo, ou seja, ele não foi vacinado, ao morder uma pessoa ou arranhar, esse vírus pode adentrar o nosso corpo e nós apresentarmos os sintomas. Por isso que é muito importante. Você mesmo que tem um bichinho de estimação, leve ao veterinário. Nós não temos o nosso médico? Os bichinhos também têm. O veterinário vai cuidar do seu bichinho e vai aplicar uma vacina antirrábica, né, caso apresente sintomas. Ou existe toda uma questão de medicação para que ele não apresente, não adquira essa doença. E lembrando que a raiva tem, então, uma vacina para esta doença. Vamos para o nosso quiz? Vamos ver se você prestou atenção no Fabiano, na fala do conteúdo até agora? Número 1. O que deve ser feito caso uma pessoa seja mordida por um animal? Principalmente se for animal de rua, que nós não conhecemos o histórico dele. Nós não sabemos se ele vai no veterinário.
Ou um animal silvestre, lembra? Animal silvestre é aquele que não é domesticado, que está numa mata, que está num campo. Alternativa A, lavar bem a ferida e fazer curativo. Alternativa B, cobrir a ferida com gaze e deixar cicatrizar. Alternativa C, passar um antisséptico e fazer um curativo. Alternativa D, procurar um posto de saúde para se vacinar. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. E aí, sentiram dificuldade nesse quiz? Fabiano, parece que todas as alternativas estão corretas. Se você olhar a B e a C, elas estão corretas quando nós fazemos um machucado. A gente deve lavar bem a ferida, passar um antisséptico, fazer um curativo. Porém, eu não conheço o histórico desse animal de rua ou animal silvestre. E se ele tiver raiva? Fazendo o curativo, não vai adiantar. O vírus adentrou o seu corpo. Por isso, para situações onde eu desconheço o histórico de vida desse animal, sempre procure um posto de saúde, procure uma pessoa relacionada à saúde, né, um médico, um enfermeiro, para orientações de como proceder. Bom, uma outra doença causada então por vírus, muito famosa, muito comum no Brasil ainda, é a febre amarela, causada pelo vírus flavivírus. Então aqui a gente também tem uma imagem de microscopia mostrando mais ou menos a sua estrutura e aqui a gente percebe que essa doença está associada ao Aedes aegypti, é aquele mosquito da dengue. Mas Fabiano, o Aedes aegypti não transmite a dengue? Transmite, mas outras doenças também. Então percebam que a fêmea, ao se alimentar do sangue de nós, né, seres humanos, ela pode estar contendo no interior do seu corpo o vírus e ela injeta para o nosso corpo. Então quais são os sintomas? Febre, enjoos, náusea, dores de cabeça, desarranjos intestinais, né? Então, questões da ânsia, de vômito, dores de barriga, dor no corpo. A gente fica, olha aqui a imagem do olho, a parte branca do nosso olho fica mais amarelada. Então, como que a gente pode fazer para evitar isso? Eliminar, olha lá, os criadouros das larvas do mosquito. E aqui aparece uma injeção porque existe a vacina associada à febre amarela. Aqui a gente vai falar um pouquinho da dengue, já que a gente está falando de doenças causadas por vírus, não poderia deixar de falar da dengue, que é uma doença que infelizmente acontece no nosso país. Acontece muito no estado do Paraná e a gente tem que reverter isso. Como? Eliminando os criadouros de água parada nos quintais, nos terrenos. Então a gente tem que fazer um mutirão, não deixar água parada, nem suja, nem limpa, porque o mosquito, né, a fêmea do mosquito, vai lá, pousa, bota seus ovinhos, tem todo um ciclo e se transforma em larvas. Essas larvas passam por modificações, viram um mosquito adulto e se eles estiverem contendo o vírus, eles vão transmitir para as pessoas. Então a dengue, existem 4 tipos de dengue, DEM 1, DEM 2, DEM 3 e DEM 4, por isso que uma pessoa pode ter mais de uma dengue, né? Mais de uma vez ter dengue e até chegar no caso da dengue hemorrágica e é causada também por um vírus chamado flavivírus. Aqui a gente também tem uma imagem, né, de microscopia e novamente mostrando que o causador, né, quem leva esse vírus até o nosso corpo é o mosquito
mosquito Aedes aegypti quando a fêmea nos pica. Lembrando que o macho é herbívoro, ele se alimenta das seivas das plantas. A fêmea precisa do sangue para amadurecer os seus ovos, por isso ela se alimenta do sangue dos mamíferos. E nós, seres humanos, somos mamíferos. Aqui os sintomas, né? Então, desarranjos intestinais, dores de barriga, diarreia, febre, enjoos, náusea, vômitos, dores de cabeça, dores em articulações. Aqui são alguns sintomas. Manchas pelos corpos, em algumas regiões do nosso corpo. Também para eliminar, a gente vai retirar, esses criadouros, deixar de ter essas águas paradas, onde esse mosquito vai botar seus ovinhos e as larvas se multiplicar. Aqui a gente tem bastante material de conscientização. Olha a importância da gente estudar. Por que é importante a aula de ciências, de história, de matemática? Todas essas informações são importantes para a nossa vida. Então, esses cartazes que a gente encontra em posto de saúde, no mercado, no ponto do ônibus, propagandas na televisão, elas vêm informar as cidades, os municípios, o cidadão, as pessoas que a gente tem que se cuidar para evitar as doenças. Então aqui a primeira uma imagem, dengue mata, infelizmente mata muitas pessoas. Mude sua atitude. Como? Eliminando os criadouros do mosquito. Faça a sua parte, lute contra a dengue. Então, não deixe a água parada. Combater a dengue é um dever seu, meu, de todos. Aqui são algumas campanhas para conscientizar a população. Vamos para o nosso quiz número 2? Será que você prestou atenção? Sobre a dengue e a febre amarela, assinale a alternativa correta. Alternativa A. São causadas por um parasita facultativo. Alternativa B. Foram totalmente erradicadas, eliminadas, não acontecem mais no Brasil, tanto o seu ciclo urbano quanto o silvestre. Alternativa C. São transmitidas ao homem pela picada de um mosquito. Alternativa D. São doenças brandas que não levam à morte. Eu vou dar um tempinho e já retorno. E aí, o que nós aprendemos sobre febre amarela e dengue? Eu falei agora há pouco para vocês e a gente está perguntando nessa atividade. Resposta correta, letra C. São transmitidas ao homem, aos seres humanos, através da picada de um mosquito, a fêmea do Aedes aegypti. Já que a gente está falando ainda desse mosquito, o Aedes aegypti, tem mais uma doença que pode ser transmitida através da picada dele. Nós já falamos da febre amarela, nós já falamos da dengue, nós vamos para a terceira, chikungunya. Nossa, que nome difícil, né? Chikungunya. Causada pelo arbovírus. Aqui a gente também tem uma imagem desse vírus, uma micrografia, uma imagem de microscópio, e também então está associada, a fêmea do mosquito, que ao picar a pessoa, se ela conter no interior dela esse vírus, chikungunya, vai transmitir aos seres humanos. Não existe vacina para esta doença. Quais são os sintomas? Olhem lá, são muito parecidos. Percebam que as doenças associadas a vírus têm sintomas muito parecidos, alguns diferentes, mas a grande maioria nós vimos febre, enjoos, náusea, vômito.
No caso, chikungunya, olha ali que eu estou apontando, manchas pelo corpo, dores na barriga, desarranjos intestinais, né? Diarreia, dores nas articulações, dores de cabeça. Olha o olho dessa pessoa na imagem aqui no centro. Já não está com a parte branca amarelada, pelo contrário, está bem avermelhada. Então, também para eliminar possíveis focos, não deixar água parada. E nós temos Zika, que também é uma outra doença causada por vírus, por um arbovírus. Olha a imagem também de microscopia, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a fêmea quando pica o nosso corpo. Então aqui a gente percebe que também não existe uma vacina e pode ser passada, né, de pessoa a pessoa, principalmente, olha essa imagem aqui, é uma mamãe grávida e o bebezinho, então pode passar da mãe para o seu filhinho quando tem a gestação. Quais são os sintomas da Zika? Também febre, dores no corpo, dores de cabeça, em algumas articulações, olhos avermelhados e também vai apresentar manchas pelo corpo. Uma consequência, algo que pode acontecer, está associado à Zika, né, que apresentam-se estudos, é a microcefalia, onde eu tenho um aumento da região aonde fica o cérebro. Como a gente faz para evitar, né, eliminando os criadouros? Você percebeu que febre amarela, dengue, Zika e chikungunya, todas estão associadas ao mosquito Aedes aegypti. Se nós eliminarmos os criadouros, não deixar água parada no quintal, na calçada, em lugares abandonados, terrenos baldios, essa doença ou essas doenças não vão acontecer tanto quanto está acontecendo. Então, a principal ação que eu chamo para nós fazermos, eu e vocês aí do outro lado, olhem o quintal de vocês, olhem os terrenos de vocês, a casa de vocês. Tem água parada? Joga essa água fora, limpa o potinho, limpa o recipiente, se é da alimentação dos bichinhos, né? Deixa coberto, deixa fechado. Se é lixo, se é algum material que está ali no quintal, joga fora. Vamos limpar os nossos espaços. E chamar a atenção e cobrar das pessoas para que os outros espaços, que não são nossos, os espaços públicos, por exemplo, também não tenham materiais que possam acumular água. Principais sintomas, então eu trago novamente um comparativo entre dengue, chikungunya e Zika, porque são causadas pelo Aedes aegypti. Febre, dor no corpo e atrás dos olhos na dengue. Dores e inchaços nas articulações, no chikungunya, e Zika, manchas avermelhadas no corpo, né? E coceira. Vamos para o nosso terceiro e último quiz da aula? Todas as alternativas apresentam precauções que se devem tomar para diminuir a incidência da dengue. Então, esse exercício fala da dengue, exceto o que não é uma precaução. A. Esvaziar as garrafas que não estão em uso e guardá-las de cabeça para baixo. B. Fazer furos nos recipientes a serem descartados para que o escoamento da água da chuva ocorra. C. Lavar com água filtrada e ferver os alimentos antes de ingeri-los. E D. Trocar semanalmente a água dos bebedouros de animais, lavando-os com uma escova. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno.
Vamos ver a resposta correta? Se você perceber, o exceto é a alternativa C. Lavar com água filtrada e ferver os alimentos antes de ingeri-los. Mas sabendo isso não é importante? É! Para outras doenças, eu devo lavar os alimentos, eu devo ferver a água que eu bebo. Mas não influencia para o caso da dengue. Lembra que eu falei? Preste atenção na doença que a gente está conversando. Vamos para a nossa retomada? O que vimos nessa aula? O conceito de virose, ou seja, doenças causadas por vírus. Conhecemos os principais sintomas e meios de transmissão de algumas doenças. Raiva, rotavírus, febre amarela, dengue, chikungunya e zika. E o mais importante, quais são os cuidados para se prevenir, ou seja, para não adquirir, para não ter essas doenças. Nesse vídeo, nós falamos sobre as doenças causadas por vírus. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!